Oi pessoal, eu sou o professor Wesley e hoje nós vamos falar sobre alvenaria. A alvenaria mais comum que a gente vê no nosso dia a dia são a alvenaria de tijolos cerâmicos, tá bom? Mais comum na nossa região é esse, né? O tijolo cerâmico de 8 furos. Essa parede de alvenaria pode ser feita de duas formas, ou com tijolo na vertical ou um tijolo na horizontal. Quando a gente põe um tijolo na vertical, a gente chama ela de alvenaria singela ou de meia vez. Quando a gente faz uma alvenaria com um tijolo na horizontal, a gente chama de alvenaria dobrada ou de uma vez. Isto independente do formato do tijolo, certo? Se for de 8 furos, 6 furos, 4 furos, tá bom? Independente do formato, tijolo na vertical, singela, tijolo na horizontal, dobrada, tá bom? O que a gente aumenta com isso? A espessura. Essa é meia vez, porque o tijolo está aproximadamente metade, né? Quando ele está aqui, é aproximadamente o dobro. Por exemplo, o nosso tijolo que tem na nossa região, ele é 9 por 19 e 19, certo? O que a gente usa em Pernambuco é 19 também. Então ele na espessura tem 9. Quando eu boto o tijolo na horizontal, ele tem 19, né? Praticamente o dobro, certo? Próximo disso. E que situação a gente vai usar cada um? A alvenaria singela a gente vai usar para as paredes de vedação normal, certo? Nossas paredes normal. Já a alvenaria dobrada eu vou usar quando eu tenho uma carga maior, porque quando eu dobro a alvenaria aumenta a espessura da parede, com isso eu aumento a resistência da minha parede, então ela suporta maiores cargas, tá bom? Então eu vou usar quando for uma parede mais alta ou uma parede de um muro de arrimo, numa fundação, aí eu utilizo a alvenaria dobrada. Em outras situações que seja apenas para dividir os ambientes, né, que é a nossa alvenaria de vedação, uso apenas meu tijolo na vertical, que a gente chama de singela, ok? Então, lembrando, ó, alvenaria singela ou alvenaria dobrada. A diferença está na espessura da parede, certo? Outro tipo que a gente vai ter é a alvenaria também com bloco de cerâmicos maciços. Eles vão ter 4 tipos diferentes. Vai ter nossa alvenaria singela também e dobrada. A singela, o tijolo vai estar nessa posição, certo? Que é o mais comum da gente ver por aí, o tijolo maciço. Mas se eu quiser aumentar a espessura dele, eu posso rotacionar o tijolo, ó. Então ele vai ficar nessa posição agora. Então a gente praticamente dobra a espessura da parede. Então a gente chama ela de alvenaria dobrada, ou uma vez. Tá bem? Então no outro, o que a gente mudava? Esse estava na vertical e esse na horizontal, né? Já esse isso não aconteceu, tá vendo? Ele rotacionou na horizontal. Então a diferença mesmo é a espessura da parede, para dizer o que é, certo? E não se está na vertical ou horizontal, tá bom? Depende do tipo de tijolo da alvenaria. Então, alvenaria singela e dobrada. Só que esse também vai ter esse tipo. Ó. Quando esse tijolinho aqui estiver na vertical, a gente chama ele de facão ou cutelo, que é bem difícil a gente utilizar ele nessa posição. E vou ter também esse tipo aqui, que é o fogueira, tá bom? Já o fogueira, ele vai ter, ó, é como se tivesse uma parte do tijolo na alvenaria singela e mais dobrado aqui, certo? Só que ele vem aqui amarrado. Então, com isso, eu deixo minha espessura, ó, aproximadamente uma vez e meia. Então, isso aqui seria uma vez a singela, meia vez a singela, uma vez a dobrada e aqui eu aumentei mais uma de meia, ó. Então ficou uma e meia, que é como se eu somasse uma dobrada com a singela, tá bom? Só que toda amarrada. Então com isso aqui eu já vou usar quando realmente uma carga bem maior. Mesmo raciocínio da outra alvenaria, o quanto maior a carga que eu tiver na parede, eu vou deixando ela mais espessa, certo? Então essa aqui já é um bom muro de arrimo, certo? Com algumas aplicações. Então, diferença entre todos é sempre a espessura, e quanto maior a espessura, maior carga eu posso aplicar nessa alvenaria. Posso ter também alvenaria de blocos furados na vertical, tá bom? Que um dos que a gente mais conhece é o bloco de concreto, tá bom? Nesse, ó, diferentemente dos outros, que eu furo na horizontal e isso na vertical. Então, aqui está um exemplo desse tijolo. Qual a vantagem dele? É porque, como ele é um pouco maior e tem um acabamento melhor, se a gente executar adequadamente, a gente consegue fazer uma economia de material. Porque, por exemplo, a argamassa, ó, a gente só vai botar a argamassa nesse filete, certo? Já no outro a gente preenche tudo. Como ele tem um acabamento melhor e se for feito adequadamente, a gente consegue até economizar no revestimento, certo? No reboco, etc. Existem também esses blocos aqui estruturais, certo? Vê, são sem função estrutural. Existem também esses blocos com função estrutural, ou seja, eu vou usar ele realmente como fosse pilares, vigas. Isso são alvenarias estruturais, onde a gente não usa pilares de concreto armado.
as próprias paredes que funcionam como pilar, tá bom? Mas isso a gente não vai abordar isso aqui, que não faz parte do nosso conteúdo. Posso ter também a alvenaria de bloco, certo? Bloco cerâmico com furo na vertical também, mesmo raciocínio do outro, certo? Consigo economizar na argamassa de assentamento e ele tem um menor desperdício também nos dois blocos, tanto o cerâmico quanto o de concreto. E como ele tem um acabamento, uma superfície mais regular, eu consigo economizar também no meu revestimento, certo? Independente do tipo de alvenaria, se é tijolo de bloco, se é tijolo de maciço, tijolo furo na horizontal, né? Tipo esse daqui, que é o mais popular. As juntas tem que ser aqui, ó, entrelaçada, amarrada. Por que isso? Porque o peso da parede concentra muita carga nessas juntas. Então, se essa junta aqui for toda alinhada, ela vai rachar, certamente ela vai rachar. Então, o certo é amarrar, porque a concentração de tensões que tem aqui, ela vai dissipando quando eu desvio ela, certo? Ela se dissipa e acaba que a própria parede absorve. Se eu deixar ela concentrada aqui, ela vai se somando, tá bom? Se for tudo alinhado e racha a parede. Então, ó, independente do modelo, sempre desencontrada a junta, tá bom? Isso a gente chama de junta amarrada. A gente também vai ter amarração nas quinas, na alvenaria, certo? Independente se é de bloco ou de tijolo furado, maciço, tem que ter amarração, pelo mesmo sentido da amarração vertical. Se eu deixar essa parede só encostada uma na outra sem essa amarração, ela racha também, ela vai se separar, certo? Então com isso aqui eu distribuo melhor os esforços internos, tá bom? E mantenho uma realmente bem amarradinha na outra. Então funciona assim, ó. Primeira fiada, por exemplo, botei o tijolo maior aqui e esse encostando. Já na segunda fiada, ó, eu já boto o tijolo grande aqui. Seria esse. E esse outro encostando. Então já vai dando essa amarração, ó. Um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. Tanto de quina, como se for também na amarração de encontro de paredes, certo? Em amarração em T. Mesmo raciocínio, ó. Vou ter o tijolo comprido aqui e aqui o menor. Comprido, menor. E seguindo, sempre o comprido e menor. Para eu garantir a amarração das paredes, certo? Nunca encoste uma parede na outra, ela sempre tem que estar amarrada no encontro de paredes. Só que nem sempre a gente vai conseguir fazer a amarração com tijolo, porque nem sempre todas as paredes são de tijolos. Por exemplo, em muitas situações pode ser de concreto, como é aqui, ó. Isso aqui eu tenho um pilar de concreto. Então como é que eu vou fazer a amarração? Se eu deixasse essa parede de tijolo só com argamassa colando ele aqui na parede, fatalmente ele ia fissurar, ia soltar, certo? Então a gente tem que criar uma... É como se fosse uma amarração artificial, vamos dizer assim, certo? Então o que, que a gente faz? A gente bota essa tela. Essa tela aqui, ó, a gente bota esse espino aqui para cravar ela no concreto e vira ela na junta, ó. E aqui a própria argamassa de assentamento prende a tela na alvenaria. Então isso é bom a gente botar umas duas ou três, certo? Dividida na altura da parede, certo? Outra situação também que eu posso usar essa tela é quando eu estou usando tijolos de dimensões diferentes, como aqui, ó. Aqui o tijolo é maior e aqui ele é mais estreito. Então não vai dar para fazer a amarração, certo? Então eu posso também usar a tela. Eu boto a tela de um para o outro e a própria junta de assentamento vai prender uma tela aos tijolos, certo? Então isso aqui mantém ela presa. O mesmo raciocínio daqui, certo? Então são... E pode usar criatividade, poderia ser barra de ferro, etc. Mas o mais comum é usar essas telas. A gente vai ter também, podemos também usar alvenaria de blocos de vidro, certo? Que é esse exemplo aqui, ó. Bloco de vidro, como é mais leve, para pequenas paredes eu posso botar essa junta alinhada, tá vendo? Eu não fiz a amarração aqui como a gente fez nos tijolos. Quando é uma parede pequena, que a carga é pequena, eu posso até deixar tudo alinhadinho, assim, sem problema, que a carga não vai ser tão grande aqui, seja que ela é mais leve também, não vai ser uma carga tão grande e essa junta acaba suportando e não racha. Mas quando é uma parede muito grande assim, o ideal é a gente botar umas juntinhas de amarração aqui, certo? Então, por dentro aqui do rejunte, entre os tijolos de vidro, a gente pode botar umas barrinhas de ferro, certo? De uns 5 milímetros. Essas barrinhas já dá a amarração, certo? Ela passaria por aqui por dentro, então ficaria escondido dentro do rejunte, certo? Então é bom tomar cuidado. Paredes grandes de alvenaria de vidro é bom botar as barras de ferro para fazer a amarração, porque senão vai rachar também igual o tijolo comum.
Na nossa alvenaria a gente também vai ter em alguns elementos tipo portas, janelas, tem que botar vergas e contravergas, tá bom? Verga é essa viguinha de concreto que fica na parte de cima da abertura de janelas ou portas. Na parte de baixo a gente vai ter a contraverga, tá bom? Então numa porta eu tenho apenas a verga, na janela o ideal é ter a contraverga e a verga. Então, o que, que acontece ao usar isso aí? Para que ela serve? Ela serve para absorver o peso da alvenaria, do que tiver em cima apoiado nela. Se eu aplicar diretamente na janela, a janela não suporta o peso. Então, ela vai empenar, vai quebrar, tá bom? Então, tem que ter um elemento, uma viga aqui para absorver esses esforços e transferir para a alvenaria e não para a própria janela. Então, nesse caso aqui, ó, ela absorve essa carga e está transmitindo aqui para o tijolo, certo? Só o que, que acontece? Para que eu tenho que ter uma contraverga? Porque essa força todinha aqui, ó, eu distribuir aproximadamente metade para cá, para esse trecho, e metade para cá. Então eu estou com uma força grande nesse ponto. Então gera uma grande concentração de tensão nessas quinas. Então se eu não botar a contraverga, eu posso também fissurar. Então aconteceria isso aqui, ó. Se eu botar uma contraverga mal dimensionada na porta ou na janela, uma verga, né, mal dimensionada, ou muitas vezes até a gente bota uma espessura muito pequena aqui, certo? Então o ideal é no mínimo 10 centímetros, tá bom? Se eu botar pequena, vai rachar, porque tem uma grande concentração de tensão nessas quinas. Então apareceria umas fissuras mais ou menos aproximadamente a 45 graus, tanto nas portas como nas janelas. E a contraverga é a mesma coisa, ó. Como concentra tensões aqui, pode aparecer fissuras na parte de baixo se eu não usar a contraverga, certo? Então, para evitar essas fissuras, usem sempre vergas e contravergas adequadamente dimensionadas, certo? Para evitar problemas futuros. Vamos ver agora como é a execução da alvenaria. Primeiro ponto, para fazer a primeira fiada, o pedreiro tem que botar uma linha aqui e nivelar ela. Geralmente ele usa um nível de... Hoje tem um nível laser, né? Mas é mais comum usar nível de bolha, certo? Então ele bota o nível aqui, o nível, e bota uma mangueirinha, certo? E com a mangueira dá para obter o nível. E ele depois que já é conhecido o nível, por exemplo, ele marca aqui a 1 metro do piso. Aí bota a mangueira de nível e a mangueira aqui vai mostrar onde é exatamente essa mesma altura. Então eu marco. Aí depois eu meço, por exemplo, 80 centímetros para baixo. Aí aqui eu ponho minha linha. Do outro lado é a mesma coisa. Desço 80 e marco. E boto uma linha de um lado para o outro. Para minha alvenaria sair toda nivelada. Depois que eu terminar a primeira fiada em fiada eu vou fazer isso. Ó, só subindo a linha. Tá vendo a linha aqui? Subo a altura do tijolo. Vou subindo e continuo assentando. Quando a parede já vai ficando mais alta, já tem que montar um andaime, certo? Por quê? Porque se ele botar por baixo vai ficar difícil ele controlar com a linha aqui o assentamento dos tijolos. Vai ficar difícil saber se eles realmente estão alinhados. Então eles têm que estar sempre em uma altura boa de trabalho. Por último, se essa parede aqui for uma viga de concreto que já esteja pronta, a gente vai ter que fazer um encunhamento, certo? Dificilmente ele vai ser exatamente do tamanho do tijolo. Então a gente vai ter que fazer alguns artifícios. Por exemplo, nesse caso, aqui em uma viga, ó, a gente põe esses tijolos menores inclinadinhos. E essa argamassa, para assentar esses tijolos, a gente bota uma argamassa expansiva. O que, que é isso? Quando ela vai secando, além dela ganhar resistência, ela se expande seu volume. Então trava aqui, é como se fosse uma cunha, certo? Por isso que o nome é encunhamento, tá bom? Então tem várias formas, pode ser assim, depende da espessura que sobrar. Mas geralmente se usa tijolos inclinados ou alguns pedaços de tijolos, ok? E argamassa especial de encunhamento. Então foi isso, pessoal. Isso aqui eu tentei sintetizar a parte fundamental aí das alvenarias. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Obrigado pela atenção e tchau!